Tenho 74 anos e posso te dizer, com toda a honestidade de quem chegou até aqui, que a maioria das coisas que eu achei que sabia sobre o meu próprio corpo, eu aprendi tarde. Tarde demais em alguns casos e a tempo em outros, mas aprendi. Me chamo Antônio Ferreira das Neves, nasci em Governador Valadares, passei a vida inteira trabalhando em fábrica de laticínios aqui em Minas Gerais, criei 2 filhos, enterrei alguns sonhos, plantei uma horta nos fundos do quintal depois que me aposentei e hoje me sinto mais inteiro do que me senti aos 50. Isso não é por acaso, é por escolha. É por comida, por movimento, por aprender a ouvir o que o corpo fala antes de ele precisar gritar. Quero te contar o que aprendi sobre alimentação depois dos 70, não como receita, não como lista de supermercado, como experiência vivida, porque tem uma diferença enorme entre saber que algo faz bem e entender por que aquilo importa para você, especialmente quando você já viveu o suficiente para perceber que o corpo não mente, ele só demora a apresentar a conta. Vou começar com uma coisa que aconteceu comigo em 1998. Eu tinha 48 anos, trabalhava 2 turnos quando precisava, comia mal, dormia pouco e achava que corpo de homem que sempre trabalhou com as mãos era feito de outro material. Um dia eu senti uma pressão no peito diferente de tudo que eu já tinha sentido. Não foi dramático como nos filmes, foi quieto, quase respeitoso. O meu infarte me avisou antes de chegar e eu não ouvi. Fiquei 8 dias internado, saí 42 anos mais inteligente do que entrei. O médico me deu uma lista de restrições. Eu olhei aquela lista e pensei, isso aqui não é fim de vida, isso é começo de outra. E foi. A primeira coisa que eu precisei entender e que demorou um tempo para sentar de verdade na minha cabeça, é que a partir de uma certa idade, o músculo começa a ir embora. Não de repente, não com barulho, devagar, silencioso como ladrão que conhece a casa. Os médicos chamam isso de sarcopenia, que é um nome técnico difícil para uma coisa simples. O corpo vai perdendo massa muscular com o passar dos anos, e se você não fizer nada contra isso, um dia você vai notar que subir uma escada ficou mais difícil, que levantar de uma cadeira exige esforço onde antes não exigia nada, que as pernas que te carregaram por décadas parecem estar cobrando juros de tudo que você não cuidou. Isso não é fraqueza de caráter, é biologia. Depois dos 30 anos, a gente começa a perder músculo. Depois dos 60, essa perda acelera. Os hormônios caem, o metabolismo muda, o corpo absorve os nutrientes com menos eficiência do que antes. E o problema não é só estético, não é só questão de força. Músculo regula o açúcar no sangue, músculo protege os ossos, músculo sustenta a postura, o equilíbrio, a capacidade de andar sem cair. E queda em idoso, isso todo mundo que tem mais de 60 sabe, não é besteira. Queda em idoso pode ser o começo de um declínio que ninguém quer ver. Eu comecei a entender isso na prática quando minha esposa, Marlene, que tem 71 anos, começou a ter dificuldade com os joelhos por causa de artrose. Ela que sempre cozinhou para a família, que sempre foi a memória viva dos temperos da casa, de repente não conseguia ficar em pé por muito tempo. E eu, que em 30 anos de casamento nunca tinha feito mais do que café, me vi aprendendo a cozinhar aos 69 anos, assistindo vídeo no celular da minha filha Cíntia. Aprendi tarde, mas aprendi. E aprendi também que o que a gente coloca dentro do corpo todos os dias é talvez a decisão mais importante que a gente toma sem perceber que está tomando. Então deixa eu te falar sobre o ovo. Esse alimento simples, barato, que a minha mãe usava de todo jeito possível porque não sobrava dinheiro para outra coisa e que hoje eu olho com um respeito que antes eu não tinha. O ovo é, do ponto de vista de proteína, uma das coisas mais completas que existem. Cada ovo traz em torno de 6 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir sozinho. Mas tem um, em particular, que importa muito para quem quer manter ou recuperar músculo,
a leucina. Esse aminoácido é como o gatilho que aciona o processo de construção muscular dentro do corpo. E ovo tem leucina em quantidade. Eu como ovo toda manhã. Mexido, com um fio de azeite na frigideira, sem sal em excesso por causa da pressão. Simples, mas todos os dias. Isso não é dieta, isso é hábito. E hábito, depois de certa idade, vale mais do que qualquer resolução de ano novo. Depois do ovo, a coisa que mais mudou minha disposição foi incluir peixe com mais frequência na alimentação. Não precisa ser caro, não precisa ser fresco toda semana. A sardinha em lata, que eu achava coisa de gente pobre quando era menino, hoje eu sei que é um dos alimentos mais ricos que existem. Os ácidos graxos ômega 3 que estão nos peixes gordurosos como sardinha, atum e salmão fazem coisas que eu demorei para valorizar. Reduzem inflamação, protegem o coração, ajudam o cérebro a funcionar melhor. E inflamação, isso é importante entender, não é só aquele inchaço que aparece quando você machuca o joelho. Inflamação crônica é um processo silencioso que acontece dentro do corpo com o envelhecimento e que vai corroendo músculo, articulação, vaso sanguíneo, função cognitiva. O ômega 3 trabalha contra isso. Quando compro sardinha em lata, escolho a que vem em azeite ou em água, não em óleo vegetal. Isso faz diferença na qualidade do que você está comendo. Misturo com tomate, com um pouco de cebola, como numa torrada feita com pão francês que busco toda segunda, quarta e sexta na padaria da esquina. Não é sofisticado, é sustentável. E sustentável, depois dos 70, vale muito mais do que perfeito. A carne magra também tem um papel que eu subestimei por muito tempo. Não estou falando de comer carne todo dia, em quantidade exagerada. Estou falando de entender que a proteína animal de qualidade, seja no frango sem pele, no lombo de porco bem preparado, nas partes mais magras do boi, traz coisas que o corpo precisa e que ficam mais difíceis de obter com a idade. Zinco, ferro, vitamina B12. O B12 em particular é algo que pouca gente relaciona com o que sente no dia a dia, mas deficiência de B12 pode causar cansaço, falha de memória, sensação de confusão. Não é envelhecimento normal. É deficiência tratável. Lembro de uma vez que meu filho Rodrigo veio me visitar, isso lá em 2004. Ele foi até a cozinha me ver lavando a louça e começou a falar de um projeto de empresa que ele queria abrir. Eu ouvi com metade da atenção, o que era o meu jeito de naquela época. Disse que a empresa era arriscado. Ele foi embora. A empresa dele abriu no ano seguinte e deu certo. Eu soube pela Marlene, meses depois. Nunca perguntei diretamente como estava indo. Isso dói até hoje, não pela empresa, mas pela pergunta que eu não fiz. Porque presença não é só estar na mesma casa, é prestar atenção de verdade. E naquela época eu estava tão cansado por dentro, tão desgastado por anos de trabalho pesado e má alimentação, que minha cabeça simplesmente não estava disponível. Hoje eu sei que parte desse cansaço era físico. O corpo mal nutrido não sustenta a mente presente. O feijão e as leguminosas em geral são outro alimento que eu quero que você leve a sério. No Brasil a gente cresceu comendo arroz com feijão e em algum momento nos convenceram de que isso era coisa de passado, de interior, de gente que não se cuidava. Que engano! O feijão tem ferro, tem fibra, tem proteína vegetal, tudo isso junto na mesma colherada. O ferro do feijão ajuda o sangue a carregar oxigênio para os músculos, o que significa que comer feijão regularmente é, de certa forma, ajudar o corpo a se mover melhor. A fibra cuida do intestino, do coração, da regulação do açúcar no sangue, que é uma preocupação crescente depois dos 60. E a proteína ajuda a manter e reconstruir músculo, especialmente quando combinada com outros alimentos ao longo do dia. Eu faço feijão toda semana. Toda quinta-feira, especificamente, faço o caldo na panela de pressão que é de 1987 e que ainda funciona melhor do que muita coisa que veio depois dela.
Sirvo na xícara grande, que era o jeito que minha mãe servia quando a gente estava gripado. Aquele caldo quente tem qualquer coisa de remédio, de casa, de passado bom, mas além do que ele representa emocionalmente, ele nutre de verdade. O leite e seus derivados também merecem atenção. Muita gente, depois de certa idade, começa a evitar leite sem necessidade real. O leite, quando você escolhe bem, é fonte de cálcio, de proteína, de vitamina D, de fósforo. Esses nutrientes são fundamentais para manter os ossos com estrutura, e osso fraco numa pessoa de 70 anos é uma ameaça concreta. Uma queda simples pode virar uma fratura pode virar uma cirurgia pode virar um período longo de imobilidade. E imobilidade nessa fase da vida faz o músculo ir embora mais rápido ainda. É um ciclo que precisa ser interrompido antes de começar. Eu tomo leite todo dia. Às vezes no café, às vezes num copo separado antes de dormir. A Marlene come iogurte natural toda manhã, sem açúcar. Isso virou rotina da casa. Não porque alguém mandou, mas porque foi o que entrou como hábito e ficou. E quando o hábito é bom, você não sente que está se sacrificando por nada. Você só vive. As folhas verdes são algo que eu quero mencionar com cuidado, porque eu sei que muita gente associa espinafre e couve com regime, com sofrimento, com aquela ideia de que se é verde e sem graça, então deve fazer bem. Mas não é assim que eu penso. Eu planto hortelã, cebolinha, couve e alguns outros verdes nos fundos do quintal desde que me aposentei em 2012. Toda manhã, antes do sol esquentar, eu vou lá regar. Existe algo nesse ato de regar que me organiza por dentro de um jeito que é difícil de explicar. E quando eu corto uma folha de couve para colocar no feijão, existe uma satisfação que nenhum suplemento comprado me daria. O espinafre, em particular, tem nitratos que melhoram o fluxo de sangue para os músculos, tem magnésio, que ajuda a função muscular, tem ácido fólico, vitamina K, antioxidantes e praticamente 0 calorias. Você pode comer à vontade, em salada, refogado, no caldo, no ovo mexido. Não tem motivo para não incluir na alimentação todos os dias. As oleaginosas, que são as nozes, as amêndoas, a castanha, o amendoim, esses alimentos que a maioria das pessoas come como petisco sem pensar muito, são na verdade fontes importantes de gordura saudável, vitamina E e proteína. A vitamina E, em particular, protege as artérias contra dano oxidativo, o que ajuda a circulação. E circulação boa, depois dos 70, significa músculo bem oxigenado, articulação com mais mobilidade, cabeça mais clara. Eu como um punhado de castanha do Pará ou de nozes todo dia, às 4 da tarde, sentado no banco de madeira no quintal, enquanto o sol começa a cair e a horta esfria. É o único momento do dia em que não ligo o rádio. Fico ali, quieto, mastigando devagar. Parece pouca coisa, mas depois de décadas de pressa, de 2 turnos, de não comer direito porque não tinha tempo, sentar quieto e comer com atenção é um luxo que eu aprendi a valorizar. A quinoa é um alimento que eu conheci tarde, depois dos 60, e que entrou na minha alimentação por sugestão da Cíntia, minha filha. Ela abriu uma clínica de fisioterapia e sempre volta para casa com alguma informação nova sobre saúde. Eu costumava ouvir e concordar por educação, mas a quinoa eu experimentei e fiquei. O que faz ela especial é que, diferente de outros alimentos de origem vegetal, a quinoa tem proteína completa, todos os aminoácidos essenciais, incluindo leucina, que eu já mencionei lá no começo. Além disso, tem magnésio, zinco e ferro, e uma quantidade boa de antioxidantes. Eu misturo com arroz integral quando faço, ou coloco em salada fria com tomate e pepino. Fica bom, leve, e o corpo responde bem. E por último, o abacate. Esse fruto que no Brasil cresce em quintal, que a minha geração comia com açúcar desde criança, que depois virou moda nos restaurantes de São Paulo, mas que, independente de moda ou de tendência, é um alimento sério, rico em potássio, em antioxidantes,
em gorduras boas que ajudam o músculo a se recuperar após esforço. Eu como abacate amassado com um pouco de limão e de azeite como acompanhamento do almoço. Simples, sem precisar transformar em receita complicada. Agora preciso te dizer uma coisa que vale mais do que qualquer lista de alimento. Comida sozinha não faz o trabalho completo. Não faz. Eu aprendi isso da forma mais concreta possível quando, depois do infarto, o médico me mandou comer melhor e também me mandou movimentar o corpo. Eu resisti. Achei que era coisa de jovem, de quem tem tempo, mas fui. Comecei devagar, uma caminhada curta, depois outra um pouco mais longa. O exercício, mesmo que adaptado para sua condição, mesmo que seja só caminhar 30 minutos no quintal ou fazer um trabalho leve no jardim, ativa o músculo de um jeito que a comida sozinha não consegue. A proteína que você come só vira músculo se o músculo for estimulado. É assim que funciona. Não dá para burlar essa regra. E existe outro ponto que os médicos conhecem bem, mas que muita gente fora do consultório ainda não conectou direito. Músculo fraco não é só questão de aparência ou de força. Músculo é o regulador natural do açúcar no sangue. Quando você tem pouco músculo, o corpo tem mais dificuldade de controlar a glicemia. E glicemia descontrolada está no caminho de diabetes, de complicação cardiovascular, de uma série de coisas que vão muito além de sentir as pernas fracas. A perda de massa muscular também aumenta o risco de osteoporose, porque músculo e osso trabalham juntos. Um sustenta o outro. Quando um enfraquece, o outro sente. Quedas em pessoas com mais de 70 anos são perigosas por esse motivo exatamente. Não porque o idoso é frágil por natureza, mas porque quando o músculo não está em condições de reagir rápido, o equilíbrio falha. E queda nessa fase pode significar fratura de fêmur, hospitalização, cirurgia, semanas em cama. E semanas em cama fazem o músculo desaparecer ainda mais rápido. Então, prevenir a fraqueza muscular não é vaidade, não é obsessão com saúde. É cuidar da própria autonomia. É garantir que você consegue se levantar da cadeira, sem ajuda, caminhar até a padaria, regar o quintal, abraçar o filho quando ele aparecer na porta. Minha mãe costumava dizer uma coisa que ficou gravada em mim desde criança. Comida na mesa não se desperdiça, tem gente passando fome a 2 quarteirões daqui. Ela dizia isso quando algum de nós torcia o nariz para alguma coisa no prato. E eu torcia o nariz bastante, porque as coisas que ela fazia com pouco eram, às vezes, difíceis de engolir, literalmente. Mas hoje eu entendo que ela estava me ensinando 2 coisas ao mesmo tempo. Respeito pelo que se tem e atenção ao que se come. Essas 2 lições juntas podem fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Não estou te dizendo que a partir de amanhã você vai se sentir 20 anos mais jovem se começar a comer ovo, sardinha, feijão e espinafre. Não é assim, o corpo responde devagar, o músculo se reconstrói com paciência, a inflamação cai com consistência, não com uma semana de dieta perfeita seguida de 3 de descuido, com consistência, com hábito. Com o mesmo tipo de disciplina que fez você atravessar décadas de trabalho, de criação de filho, de conta para pagar e problema para resolver. Você chegou aos 70 ou aos 75, talvez perto dos 80. Isso não é pouca coisa. Isso é uma vida inteira de decisões, de sobrevivência, de adaptação. E o corpo que te trouxe até aqui merece atenção. Não por medo, não por obsessão, mas porque ainda tem coisa boa pela frente. Ainda tem domingo com frango caipira no fogo, ainda tem café coado no coador de pano, ainda tem conversa de calçada com o vizinho que voltou com a marmita lavada e um pacote de pão de queijo como agradecimento. Ainda tem tarde quieta no banco de madeira do quintal, sol começando a cair, castanha na mão, hortelã cheirando nas bordas da horta. Eu sei que chegar até aqui com a saúde que eu tenho não foi só sorte. Foi porque depois do susto de 1998,
eu decidi ouvir o corpo, decidi comer melhor, decidi plantar o que como, decidi que cada refeição é uma oportunidade de dar ao corpo o que ele precisa para continuar fazendo o que eu preciso que ele faça. Me manter de pé, presente, capaz. Não precisa ser perfeito, precisa ser consistente, precisa ser honesto, precisa ser cuidado. Esse tipo de cuidado, quieto e diário, que ninguém vê, mas que é exatamente o que sustenta uma vida longa, vivida com dignidade.